E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo legal? Bom, hoje então a gente vai começar uma série de aulas, essa da semana que vem, próximo vídeo, falando sobre o jornal Notícias Populares. Essa aula é mais voltada para o pessoal então de jornalismo, mas não quer dizer que o pessoal de publicidade não queira, não deva saber dessa história. Até porque é, as aulas próximas, essa e da semana que vem, para mim tem um sabor diferente, porque eu sou um estudioso, na verdade, eu sou um fã do jornal Notícias Populares, que já não circula mais no Brasil já há um bom tempo, e que eu acredito que seria impossível, para falar a verdade, circular hoje em território nacional. Claro que as fases históricas, todas elas compreendem um determinado período de tempo e as atualizações, as mudanças da sociedade vão fazendo com que novos produtos surjam. Mas o NP, para aqueles que conheceram, para quem é mais íntimo, o NP é um divisor de águas. No que a gente vai trabalhar sobre a questão de ética especificamente, o NP cruzou todas as fronteiras do que seria o antiético, o absurdo, o sensacionalismo, de uma maneira jamais vista, mas com humor e ao mesmo tempo com tá me fugindo a palavra, mas com um planejamento, vamos dizer assim, que não há precedente algum no Brasil. Claro que em outros países você tem outros tipos de imprensa que haviam de existir, ou que existiram até algum tempo atrás, e ainda alguns países mantêm, mas que hoje em dia talvez não se encontre eco, não haja esse cenário para essas realidades acontecerem, para esses tipos de veículos de comunicação acontecerem. É bem verdade que o sensacionalismo como um todo, ele só mudou um pouco de posição. Ele mudou um pouco de cara, ele evoluiu, ou às vezes ele se adaptou para uma outra roupagem dentro do jornalismo, mas ele sempre esteve presente, ele sempre esteve por aqui. A diferença com o MP, o Notícias Populares, o jornal, que era impresso, era que ele escancarava isso. Ele não tinha vergonha de dizer que ele era um jornal sensacionalista. E que fazia jus ao apelido, espreme que sai sangue. Bom, para a gente começar a falar do NP, e vocês, estudantes de jornalismo que estão chegando agora, que nunca ouviram falar do NP, então nessa aula, eu vou apresentar para vocês o que era o NP. Vocês já estão vendo aqui ao redor, né? Você já pode observar algumas das capas que o NP circulava e colocava nas bancas, né? Algumas demonstrações maravilhosas aí das chamadas de capa que vocês estão vendo ao redor aqui, que vocês vão poder comprovar ao longo da aula. E no vídeo da semana que vem, a gente vai colocar um trecho, na verdade são 3 trechos, de um documentáriozinho que eu queria muito que a gente assistisse junto para a gente adaptar e a gente falar sobre ele, tá? Então deixa eu avançar aqui para a aula de hoje, para a gente entrar no nosso material, para que vocês consigam entender. Bom, eu estou me baseando nesse livro incrível que tem 4 autores, né? O Celso de Campos Júnior, Giancarlo Lepiani, Denis Moreira e o Mike René Lima. Esse livro foi um trabalho de conclusão de curso desses que na época eram estudantes, que tinham acabado de fazer a faculdade de jornalismo, e foi o TCC deles, o trabalho de conclusão de curso deles. Eles fizeram um levantamento muito extenso, muito detalhado, e criaram uma espécie de biografia do jornal, tá? Lançando exatamente algumas discussões, mas contando como foi a trajetória do NP. Isso frutificou num livro genial, que inclusive eu já perdi 2 edições, porque eu já emprestei 2 edições que eu comprei e passei para alunos e acabei perdendo esses livros. Vou ter que comprar uma nova. Sobre a história do NP, que circulou entre 63 e 2001 e foi criado, idealizado por Herbert Levy, que foi um diagramador, um jornalista e um publisher, vamos colocar assim, como eu vou falar para vocês agora. Bom, então aqui para vocês terem uma noção. Primeiro que o Herbert Levy era um político, um publisher, mas era um editor e era um político ligado ao DN, tá? Então o NP surge, ele nasce num ambiente pré-ditadura militar, em que você tinha um discurso de direita muito forte, muito acentuado, com uma espécie de possibilidade de criação de um jornal para atingir classes muito populares. Esse era o objetivo do NP. Uma linguagem muito direta, com uma classe popular muito humilde, muito trabalhadora e que não tinha muito acesso, literalmente, aos meios de comunicação.
Acontece que para criar esse jornal, para tirar esse jornal literalmente do campo das ideias e colocar no papel, eles tinham que combater o Última Hora, que era o jornal que até então era tinha essa linguagem que era do Samuel Weiner e tinha um patrocínio, vamos colocar assim, ou tinha a participação de Getúlio. No caso, o que acontece? Há uma parceria que é estabelecida entre o Herbert Lévy e o Jean Mellet, que era um romeno, tá? Um jornalista romeno, que passou um bom tempo, que na verdade durante a Revolução Russa, passou um tempo condenado na Sibéria, ficou 10 anos preso na Sibéria, e principalmente porque ter feito publicações, ter criado um jornal em 1947, um jornal que era em Bucareste, chamava Momento, e que ele coloca na capa do jornal a seguinte manchete: russos estão roubando o pão do povo. Por causa dessa reportagem e por causa do seu movimento, por causa da sua manifestação política, foi preso na Sibéria, depois foi liberado e não tinha mais ambiente profissional para ele, naquele ambiente ali soviético. Ele vem para o Brasil, desembarca aqui em 59, não conhecia a língua portuguesa, falou mal a língua portuguesa, para falar a verdade, até o final de sua vida, mas acaba sendo aproximado, cria-se exatamente, através de um outro romeno, cria uma relação com outros brasileiros, vai trabalhar na Última Hora com o Weiner, e depois tem um acesso, ele vai começar a caminhar, como eu estou dizendo aqui, com o Herbert Lévy para criar esse jornal, né? E cria o jornal com um objetivo político muito claro. O NP seria um vespertino, ou seja, um jornal que sairia logo pela manhã, muito de perfil anticomunista. Seria esse o grande perfil dele, e de direita, uma ala de direita muito conservadora, que queria colocar algumas notícias, mas com viés popular, para que as pessoas tivessem acesso. Bom, essa postura dele, desse jornal meio que transgressor, mas ao mesmo tempo conservador em alguns aspectos, vai durar até 65, quando Levi vendeu o jornal para a família Frias, que são os donos da Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo começou a editar então o NP. Começou a ter uma espécie de paralelismo, o jornal Folha de São Paulo e o Notícias Populares, tá? Bom, essa é a primeira capa do NP. Como vocês estão olhando aqui, nada de muito diferente. Era um jornal já que usava cor, já era impresso pelo menos em azul e preto e branco, assim como o Última Hora também era impresso em azul e PB, mas que já tinha uma pegada diferente. O NP já tinha lá uma espécie de padrão já estético na capa, vocês podem perceber, muitas letras chamativas, fotos grandes na capa, para uma leitura muito rápida e muito fácil por quem passasse na banca, tá? Essa então é a primeira edição, 15 de outubro de 63. A partir de então, o NP começa uma caminhada, uma escalada, e aí nós temos 64, regime militar. Então, o NP nunca vai entrar diretamente na disputa política ou vai fazer um tipo de panfletismo. Não vai ser um jornal panfletário, como foi o Estadão, fazendo campanha contra o regime militar. Não. O NP ia para notícias assim: notícias policiais, notícias de celebridades, notícias de violência, mostrando uma outra realidade na cidade de São Paulo. E era um jornal eminentemente vendido em banca. Ele não tinha assinatura. Era um jornal que vendia em bancas e uma quantidade infindável de números para o tamanho do jornal. Aqui a gente já tem uma capa de 68 falando já a história, começaram as lendas em torno do NP, quando ele começa então, quando o Jean Mellet, que era já virou o diretor geral do jornal, faz com que o Roberto Carlos desapareça. Na verdade, o que aconteceu? O Roberto Carlos estava fazendo uma turnê em Nova York e ficou incomunicado, não conseguia conversar, não conseguia dar entrevista pro pessoal, porque era difícil. Não estou falando de 68, gente. Não tinha comunicação rápida, né? Então o que acontece? O diretor da Record informou a uma repórter que não estava conseguindo contratar o Roberto Carlos lá nos Estados Unidos. Quando o Jamelê ficou sabendo dessa história, colocou no jornal do dia seguinte: desapareceu o Roberto Carlos. Vocês imaginam o cara que era o astro da música brasileira naquela época, quando você coloca na capa do jornal que Roberto Carlos tinha desaparecido. Claro que foi um rebuliço, formou gente na porta da redação, as bancas lotadas de pessoas, isso virou notícia de rádio e tal, mas é claro que não tinha nada disso, simplesmente o jornal publicou um boato, né? E na verdade o Roberto Carlos estava incomunicável porque ele estava no hotel, estava descansando, né?
No dia seguinte, centenas de tietes cercaram a redação em busca de notícias sobre o ídolo. Revoltado, o diretor da Record exigiu um desmentido. Mas Melê, no dia seguinte, apenas manchetou: acharam o Roberto Carlos. É incrível, né? O cara foi muito esperto. E nesses 2 dias, o jornal vendeu 20 mil exemplares a mais do que já vendia. Nessa esteira dos acontecimentos, em 75, e entre outras histórias que surgiram do NP, a história do Pelezão, várias outras lendas urbanas que ele nutriu, essa foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores casos do jornalismo brasileiro, de uma época em que você não discutia fake news, que você nem sabia o que era esse termo, ou desinformação, como a gente possa chamar hoje em dia. Na verdade, você tem um jornal que explora esse universo macabro, ou oculto, ou sensacional da notícia e do conhecimento popular. Em 75, surge a história mais cabulosa do jornalismo brasileiro, que é o Bebê Diabo. Em 75, então, o que acontece? Era uma história, o jornal publicou, era um jornal, era na publicação no domingo de manhã, que era, na verdade, uma crônica. Tá? Era um cronista que contou uma crônica sobre uma lenda urbana, que ele sabia, que ele ouviu falar, mas essas lendas que sempre rondam os hospitais, de uma certa forma. O texto é muito rico. No livro que os meninos colocaram, no Nada Mais Que a Verdade, eles conseguem reproduzir a reportagem, o texto na íntegra. E o que acaba acontecendo? Era um sábado à tarde, o jornal não tinha muita pauta para o dia seguinte, estava tudo parado, sobrou esse espaço na página que vocês estão colocando aí, que vocês estão vendo, quase meia capa. O pessoal da redação tem olha a montagem, o fechamento da redação, vê aquela crônica, acha que aquilo pode dar algum tipo de pé, dar algum tipo de notícia, pede para o pessoal da arte fazer um desenho, fazem a arte, publicam no jornal, na capa no dia seguinte. Bom, o resultado, não preciso dizer para vocês, foi um escândalo, né? O que acabou acontecendo? O caso ficou 27 dias na capa do jornal. O jornal deu 27 capas falando. Primeiro, eu vou até voltar para vocês. Essa é a capa do jornal do domingo. Nasceu o Diabo em São Paulo. Quando o Jean Melé volta, na verdade, né, ele já está afastado. Na verdade, era um outro diretor, me fugiu o nome agora desse outro diretor, do jornal. Quando ele está no domingo de manhã, em casa, e começa a receber ligações, né? Ligações assim, uma atrás da outra, do pessoal da redação, da circulação, dizendo que o jornal esgotou, que ele volta para a redação e entende o que está acontecendo, eles têm uma sacada de continuar a história, que era uma baita de uma mentira, era uma crônica. Eles prosseguem a história e colocam no jornal no dia seguinte, Bebê Diabo desaparece. Quando ele faz isso, quando eles colocam essa informação na capa do jornal, aí a notícia já sai do domínio do jornal e começa a entrar no folclore da população paulistana, da população do ABC, e ali, de uma maneira geral, a coisa se alastrou. Foram 27 capas, fizeram de tudo, chamaram o Padre Quevedo, chamaram o Zé do Caixão, colocaram uma entrevista no Bebê Diabo, olha, Bebê Diabo nos telhados das casas do ABC. Quer dizer, esticaram a história para a coisa começar a crescer e pegar no tranco, até que a coisa foi se diminuindo, foi se esvaindo, terminou. Uma das últimas capas, se não me falha a memória, o Bebê Diabo teria pegado uma carona com um táxi e é visto no Recife. Tudo lorota, tudo conversa, invenção da redação para manter o jornal vendendo. Claro, não preciso nem falar para vocês que o limite da ética foi jogado para o escanteio numa situação dessa, né? Outras histórias, por exemplo, como o torcedor que prometeu comer 23 sapos se o Corinthians ganhar. O Corinthians estava na fila, né, para conseguir o campeonato e, de uma maneira geral, estava aquela expectativa, né, que não conseguia ganhar, não sei o que tal, e era o campeonato, o título de 77, que fazia 27, 23 anos que o Corinthians não ganhava o título. No fim das contas, ele dizia que, olha, se o Corinthians ganhasse o campeonato, ele ia comer os sapos cozidos com alho e limão, né? E, de uma maneira geral, essas pautas, essas páginas eram muito engraçadas, de uma maneira bem chula, dizendo, mas chamavam muita atenção e vendiam muito, né? Mas não só desse tipo de jornalismo, o Mundo Cão, o NP vivia.
O NP também tinha algumas coisas pioneiras. Ele foi o primeiro jornal que colocou minorias, ou textos abrindo a possibilidade para minorias falarem. Então você tinha notícias que falavam do universo GLTB, LGBTQIA+, numa época que nem se sabia dessas siglas, né? Que eles chamaram de espaço gay. Eles davam alguma notícia, alguma informação sobre sexo, principalmente, falando sobre pesquisas ou informações que ficaram restritas e que jamais poderiam ser vinculadas em jornais de grande circulação. Né? Colocavam algumas pitadas aí, claro, no jornal machista, mas também colocavam notícias de celebridades, notícias do universo feminino, culinária. Eles faziam uma salada de informações dentro de um espaço que o jornal tinha e que dava para essas possibilidades alguns espaços que jamais teriam nos jornais abertos. A coluna sobre sexo, por exemplo, era uma das grandes sacadas do jornal, uma das grandes tiradas, porque quando você colocava aquilo, colocava na capa, o jornal vendia, porque é uma informação que vende. Da mesma forma, a cobertura do carnaval. A cobertura do carnaval de Notícias Populares era uma coisa à parte. Era uma coisa assim, era o absurdo do absurdo. Eles enviavam os fotógrafos para os bailes de carnaval em São Paulo, e eram bailes em, às vezes, clubes fechados, eram bailes de carnaval muito restritos e que as pessoas no carnaval se soltavam. Só que os fotógrafos se posicionavam de maneira a pegar as fotos em ângulos dos mais absurdos, como vocês podem ver por aqui. E aí colocavam as fotos com uma legenda. E era hilário aquilo. Tinha um certo humor, mas claro, tinha muito sexismo. Por isso que eu digo, é um jornal que não teria espaço hoje, jamais, para circular. Né? Ele é politicamente incorreto em todos os limites. Colocavam aí, por exemplo, como eu estou dizendo aqui, exemplo das hilárias, as legendas: Sancho Pança, Dona Celulite, Olivia Newton João, alisando o pandeiro, de lanterna na mão, entre outras coisas. Eram tiragens que vendiam muito. O pessoal esperava as tiragens de carnaval para colocar nas bancas e aquilo vender como água. Era muito. O NP também tinha a gata do NP, que todo dia quase colocava uma foto de uma mulher seminua, ou de topless, ou em trajes mínimos, e vendia aquilo muito, porque era um público muito sectarizado. Um público predominantemente masculino, classe C e D. Era muito barato o jornal, era centavos, mas que vendia muito e mantinha uma estrutura muito grande. Depois, quando a coisa vai evoluindo um pouco, o NP começa a mudar um pouco o foco e até em 84, né, em 85 na verdade, comete uma gafe horrorosa. Essa capa aqui inclusive é difícil de encontrar, mas o que aconteceu? O jornal fechava por volta das 7 horas da noite, 6h30, 7 horas. E naquele dia, o Tancredo, anunciada a morte do Tancredo por volta das 9h30, 15 para as 10. Ele tinha falecido por volta das 8, 8 e pouco, o jornal já tinha sido rodado, fechada a edição e rodado. E aí é claro que havia um médico que foi trazido dos Estados Unidos para cá porque acreditava que se colocasse o Tancredo Neves numa temperatura, num ambiente mais frio, esse ambiente mais frio ia conter a infecção bacteriana que ele tinha. E aí não pensaram duas vezes, colocaram na capa do jornal que rodou no dia seguinte com todo mundo sabendo da morte do presidente. O médico aquele americano quer Tancredo mais gelado. Olha o tamanho da ironia, né? Ele tinha morrido na noite anterior, mas o jornal já tinha sido rodado, então não tinha o que fazer. Tinha só que colocar o jornal, sobre isso, perder a tiragem inteira, e isso impactava no orçamento do jornal. Em 90, aí o jornal começa a mudar, porque aí ele parte por tudo ou nada. Claro que aí começam a haver outros jornais que vão surgindo, não nessa mesma pegada, mas a população começa a aumentar um pouco o sarrafo da crítica. E aí essa capa, inclusive, é considerada por muita gente uma das mais hardcores, junto com essa outra que eu vou colocar aqui para vocês. Eram capas que falavam coisas absurdas ou que contavam histórias. Essa, brocha tua pênis na tomada. Quer dizer, uma coisa maluca de se colocar, porque é uma história. E aí olha a capa do jornal. Aparece a moça de bruços, nua, né? De uma maneira geral, o jornal explorava exatamente bala no chifre e mata marido de Sula. Olha o tamanho da falta de sensibilidade, né, pro jornal. Entre outras capas que foram famosas: bicha põe o rosquinho no seguro, aumento de merda na poupança, brocha tua roupa da tomada, a morte não usa calcinha, e também é considerada mais hardcore, né? Churrasco de vagina no rodízio do sexo. Isso eram histórias
muito cabulosas, mas que colocavam o jornal num patamar muito dramático, vamos colocar assim, em relação à construção de uma credibilidade. Mas o jornal trabalhava com isso e vendia muito bem. Até que chega em 94, o caso mais emblemático de falta de ética no jornalismo. A gente vai falar especificamente sobre esse caso mais para o futuro, mas é um caso que eu não posso deixar de citar, que é o caso da Escola Base, em que, por conta de uma informação equivocada, de um trabalho completamente errôneo da polícia, da imprensa como um todo, uma escola de ensino infantil em São Paulo foi destruída. Os familiares foram, os donos e familiares ali foram arrasados, tiveram as suas vidas devastadas por conta desse crime bárbaro que a imprensa cometeu, de condenar as pessoas a um julgamento público sem ter passado por um devido julgamento judicial. O fato foi que o NP deu capa nisso e deu muita divulgação nesse assunto. Mas essa capa, Kombi era motel na Escolinha do Sexo, é o limite que foi ultrapassado. O NP foi um dos jornais que fez a cobertura do caso, sensacionalisticamente falando, seguido pelos outros veículos de comunicação, Globo, SBT, os jornais Bandeirantes, os jornais impressos como um todo, e que de uma maneira geral mostrou como que a imprensa era falha. Mas nós estamos falando de 1994, um período também em que havia muita corrida pela informação e muita corrida pela desinformação. O NP foi responsável pelo fracasso total nessa época da credibilidade do jornalismo como um todo, nesse caso, o caso Escola Base, que até hoje, mas a gente vai falar sobre o caso Escola Base numa aula específica, tá legal? Bom, em 99, já capengando, tendo problemas financeiros muito sérios, a redação foi pega de surpresa porque, do dia para a noite, o jornal foi cancelado e entrou no lugar dele o Agora São Paulo, que começa a circular em 20 de janeiro de 2001. A redação foi pega de surpresa, ninguém sabia, só tinha-se a informação de que era para separar uma tira da página, que iria entrar uma grande propaganda de um grande supermercado, uma grande rede varejista. O pessoal da redação deixou essa página reservada, quando chega isso já era no fechamento do jornal, não tem mais o que fazer, no dia seguinte o pessoal fica sabendo da informação. O jornal estava sendo fechado, a redação inteira foi migrada para o Agora e depois foi sistematicamente desligado. Aqui, uma capa irônica feita pelos jornalistas que foram demitidos, protestando, na verdade, em relação ao fechamento do jornal. Né? Desempregados, 31 jornalistas da redação do jornal, NP perdeu para TV, periferia, perdeu tudo, jornalistas fecham bancas em homenagem ao falecido e enterrado vivo pelo Grupo Folha. E aí as fotos, né, uma foto bem montada, como se fosse o jornal do corpo, que ele tanto estampou várias vezes, pessoas mortas, na capa do jornal, sangrando, por exemplo, na verdade, agora é o jornal que estava sendo baleado de morte e deixou de circular. Depois, nos anos 2000, houveram algumas outras mudanças, algumas tentativas de fazer para a internet, mas nada com muita força, e aí a coisa ficou no esquecimento. Então o jornal, se você analisar de 2001 para cá, deixou de circular, a geração millennial nem faz ideia do que é isso. Mas eu quis mostrar para vocês de como que era difícil naquela época fazer um jornalismo ético e responsável. Então, de uma maneira geral, essa foi a história do NP que eu precisava trazer para vocês. Precisava até de mais tempo para a gente debater outros assuntos, mas a gente fica por enquanto aqui no ambiente virtual, tá? Na próxima aula a gente vai ver sobre os vídeos, um videozinho curtinho, mas que são divididos em 3 partes, que é importante vocês ouvirem da própria redação, como que foi trabalhar no NP e o que representou trabalhar no NP naquela época mais hardcore do jornalismo brasileiro. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Continuem estudando. A gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá.